Queria agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje, uma data especial na vida do reverendo Robson. Muito bom, sabe, irmãos, a gente no ministério, a gente consegue ter amigos, a gente consegue ter bons amigos, mas também a gente consegue ter grandes amigos. E pastor Robson é um desses. Eu louvo a Deus pela vida dele, as homenagens que ele recebeu durante essa semana, com certeza foram homenagens merecidas, e nós agradecemos a Deus por isso. Eu trago um abraço para os irmãos da Sônia, ela não pôde estar aqui hoje, mas receba, os queridos irmãos, um abraço dela, em nome de Jesus, de forma que é um prazer poder estar aqui com os queridos irmãos mais uma vez. Quero dizer, né, que eu fui muito abençoado aqui no louvor, as músicas gostosas de se ouvir, e que a gente quase não se ouve mais. Muito bom, os irmãos estão de parabéns. Mas vamos ficar de pé, vamos ler o texto da palavra, Jonas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo de número 5 ao versículo de número 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Então, Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então, fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Preste atenção, irmãos. O Deus que fez nascer uma planta, que alegrou o coração do profeta, foi o mesmo Deus que enviou o verme para a tristeza dele. Nós vamos meditar um pouco sobre isso. Então, versículo 8: E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Pode sentar-se, queridos. Quem já teve a oportunidade, meus queridos, de ler os livros dos profetas do Antigo Testamento, pode ter reparado que o livro de Jonas é diferente de todos os demais. Embora em alguns profetas nós tenhamos o registro de relato de suas vidas, e em grande parte são suas profecias que chamam a atenção. Isso vale tanto para os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, quanto para os profetas menores. Mas o livro de Jonas não é assim. O livro de Jonas é diferente. Se você prestar atenção na leitura do livro de Jonas, você vai ver que os episódios de sua vida são, na verdade, o corpo de todo o livro, de toda a sua profecia. E a sua profecia se resume num só versículo, Jonas 3, versículo 4, onde lemos: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida ou será destruída. O problema é que essa profecia não se cumpriu e acabou não vindo a acontecer. Agora, interessante que, com certeza, o episódio mais marcante envolvendo o profeta Jonas é aquele que se relata que ele foi engolido ou tragado, conforme diz o texto, por um grande peixe,
E ele fica ali no ventre desse animal por, diz o texto, 3 dias e 3 noites. Aliás, o próprio Jesus Cristo chamou esse episódio de sinal de Jonas. E Cristo usa esse episódio para se referir à sua morte, à sua ressurreição. Mas na nossa reflexão de hoje, o nosso foco não estará voltado para o grande peixe, mas sim, conforme o texto que lemos, irmãos, para um pequeno verme. Afinal, o Deus do grande peixe também é o Deus do pequeno verme. O Deus que enviou o grande peixe foi o mesmo Deus, irmãos, que enviou o pequeno verme. E vamos ver um pouquinho a contextualização aqui do texto que lemos. É só você prestar atenção. Antes de caminharmos um pouco mais, nós precisamos contextualizar esse episódio que nós lemos. E esse texto, irmãos, se encontra aí no capítulo 4. Nós estamos no final da história. São os últimos versos. Muita coisa já aconteceu aqui no livro de Jonas. Deus chamou Jonas para ir a Nínive, mas ele tenta fugir para Tarsis. Retrato do ser humano que tenta fugir ao Deus que chama, porque a Bíblia, irmãos, é uma palavra do Deus que chama. É o Deus que chama. Deus chama ao arrependimento, Deus chama ao quebrantamento, Deus chama a comunhão com Ele, Deus chama profetas para uma missão, Deus chama crentes para um testemunho, para a evangelização, para missões. Deus é o Deus que chama, e o problema é que nós fugimos. E fugindo de Deus, Jonas foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe e depois deixado em terra. Então, diz o texto, dessa vez Jonas foi para Nínive. Ele prega aquela cidade. Vocês conhecem a história. O que acontece? Os ninivitas se arrependem. E em vista a esse arrependimento, diz o texto, Deus cancelou a destruição que estava para vir sobre aquela cidade, sobre aquele povo, sobre aqueles moradores. Aí houve um problema. Isso contrariou muito o profeta. Isso contrariou Jonas. Alguns teólogos citam aí alguns motivos e mais motivos, mas eu quero dizer para você, irmãos, que a pior coisa, sabe, que pode acontecer, é quando a gente fica contrariado, quando alguém se arrepende. Esse foi o problema do filho pródigo, de um dos filhos, porque um filho se arrepende e volta, e outro fica triste com isso. Mas isso é outra história, para outro dia, para outra hora. Percebam que aqui então, que nos encontramos, irmãos, para a nossa reflexão de hoje. É o texto que lemos. Veja que Jonas se recusa a acreditar que Deus tenha de fato cancelado a destruição de Nínive. E ele então resolve se assentar para ver o que queria acontecer a partir daí. É o texto que lemos. Ele faz para si um abrigo. E Deus o abençoa, fazendo crescer uma planta sobre aquele abrigo. Deus quer dar um conforto para o profeta. E o que acontece em seguida? Aí o verme entra em ação e tudo desanda. E aqui eu queria chamar a sua atenção para o fato, irmãos, de que nós não estamos na cidade de Nínive. Nós não somos o profeta. E guardado as devidas proporções, ainda somos confrontados por situações semelhantes aqui aos do profeta, porque ainda nós enfrentamos vermes e mais vermes na vida. Algo bem pequeno, mas que atinge em cheio as nossas vidas. Isso que acontece. Isso acontece na família. Isso acontece em nossas relações pessoais. Isso acontece em nosso país, em nosso mundo. E sabe por que isso é importante, irmãos? Meditar sobre esse verme que enche o coração do profeta de angústia e de tristeza, a ponto dele pedir para si a morte, porque isso traz algumas lições para nós. E é sobre isso, queridos, que eu queria refletir com vocês hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque o verme fere muitas vezes o nosso orgulho. Vejam,
De uma certa forma, o verme fere o nosso orgulho. Eu digo isso porque, por algum motivo, nós temos a tendência de nos acharmos especiais, de nos acharmos melhores do que o outro. E muitos outros, por se acharem melhores, desprezam outros ainda mais. E às vezes nós achamos que Deus nos tem abençoado porque nós merecemos, porque nós somos os tais. E nós acabamos confundindo a graça de Deus com o mérito humano. E isso, meus queridos irmãos, todos nós, e nisso todos nós somos semelhantes ao profeta. Porque nós, irmãos, muitas vezes somos confiões e campeões de confundir graça com mérito. Mérito e graça. E às vezes nós não sabemos lidar com isso. Veja que, de acordo com o versículo 5 aqui do texto, Jonas faz para si um abrigo, um refúgio, esforço pessoal dele, fruto do seu esforço, fruto do seu trabalho, talvez o melhor que ele soubesse fazer, mas mesmo assim não era bom bastante. Nenhum esforço nosso, querido, nos fará ser merecedores de alguma coisa da parte do Pai. Porque todo o nosso relacionamento com Deus, por mais esforço que sejamos e que tenhamos, sempre será por meio da graça, por meio da misericórdia de Deus. Porém, aqui o texto nos diz que Deus, por sua própria bondade, sem que o profeta sequer pedisse ou pensasse, fez nascer uma planta, um tipo de trebadeira, que envolveu aquele abrigo tosco e proporcionou uma sombra adequada, agradável, gostosa para o profeta. E o versículo 6 aí termina literalmente dizendo que Jonas se alegrou em extremo, ou seja, ele se alegrou com uma alegria extrema, como está aí na nossa tradução. Ele se alegrou em extremo por causa da planta. Ele está alegre, porque Deus mandou uma planta. E aí, irmãos, vem o verme e estraga tudo. Assim como Jonas, nós também nos esforçamos, irmãos. Nós também batalhamos. Nós também trabalhamos. Nós também fazemos o melhor. Mas a palavra de Deus vai alertar para mim e para você que se o Senhor não abençoar, se o Senhor não edificar, se o Senhor não colocar a tua mão, se o Senhor não estiver ali, o nosso esforço será vão. Não é isso que a Bíblia diz? Há um hino conhecido que diz: trabalho nosso vão será, se Deus não presente for. Só Ele, o esforço aqui bem diz, e é quem nutre a nossa semente. Assim como Jonas, o abrigo que nós fazemos, irmãos, fruto do nosso esforço, fruto da nossa dedicação, não é bom bastante. Somente com a bênção de Deus, o que fazemos vai atingir o teu propósito. Somente com a bênção do Pai, somente com a direção do Pai, somente com a graça do Pai. E Deus nos abençoa não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom. E o salmista vai dizer que Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. É para sempre. No Salmo de número 30, versículo 7 diz: Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. E aí o salmista diz assim: apenas voltaste o rosto e a gente fica conturbado. Foi o que aconteceu com Jonas. E com certeza é o favor de Deus que coloca a minha vida e a sua vida no rumo certo. É o favor de Deus que dá sentido à nossa existência. É o favor de Deus, irmãos, somente de Deus. Porém, às vezes Deus volta o rosto, ou como no caso de Jonas, Deus manda vir um verme. E assim como o profeta, nós ficamos confusos. E ficamos confusos, porque achamos que o Deus da bênção, muitas vezes, não é o Deus que manda o verme.
E a gente precisa refletir sobre isso. Essa semana, nós perdemos uma irmã muito querida na nossa igreja, e muitos aqui conheceram a nossa querida irmã. O marido dela estava hoje de manhã lá na igreja. E ele olha para mim e diz assim: pastor, meu maior conforto, o meu maior conforto é saber que a minha vida, a vida da minha amada, está tudo nas mãos de Deus. Porque Deus tem sempre o melhor para nós. O problema, irmãos, é que o verme vede o nosso orgulho. Porque nós às vezes nos achamos bons demais para que essas coisas ruins aconteçam conosco. E porque Deus tem sido bom para conosco, nós achamos que Ele tem essa obrigação de só nos dar a sombra, que alegra o nosso coração. Mas isso não é assim. O mesmo Deus que faz nascer a planta é o Deus que faz vir o verme. Ele muitas vezes, irmãos, faz isso para tirar e nos tirar do falso orgulho de nos achar que somos merecedores de alguma coisa. Por isso Ele faz isso muitas vezes para nos humilhar e nos colocar em nosso devido lugar. O problema de muitos, irmãos, é que mesmo vendo o verme destruindo tudo, muitos não se colocam no seu devido lugar. E quando isso acontece, ele passa a culpar Deus. Ele passa a achar que Deus é injusto. Ele crê que Deus é bom porque mandou uma sombra, mas ele perde a visão de um Deus bom quando o verme chega. Vai dizer que você nunca passou por isso. Vai dizer que você nunca viveu isso. Porque Jonas, irmão, está certo em se alegrar com grande alegria por aquela planta. E de forma semelhante também nós devemos nos alegrar quando nós somos abençoados. Nós nos alegramos com a providência de Deus. Nós nos alegramos com os livramentos de Deus, com o consolo de Deus, com a força e a capacitação que o Pai nos dá para enfrentarmos os momentos difíceis da nossa vida. Nós nos alegramos com a força que vem do trono da graça. Porém, nós não devemos nunca nos esquecermos que Deus nos abençoa por sua infinita graça e não por mérito nosso. Porque quando nós começamos a achar que nós somos seres superiores, Jonas muitas vezes se achou assim com relação a Nínive, pode ser que Deus manda um verme para acabar com a nossa alegria, para nos humilhar e nos colocar em nosso devido lugar. Essa é a primeira lição dessa história, irmãos. A segunda lição desse texto e desse verme é que esse verme nos tira da nossa zona de conforto, e ninguém gosta de sair da sua zona de conforto. O verme não só fere o nosso orgulho, mas nos tira de lá, daquele lugar que nós muitas vezes estamos acomodados, confortados ali. E aí acontece aqui com Jonas, veja a expressão, irmãos. Essa expressão zona de conforto é algo bem significativo. Tem a ver em estar no ambiente que nós conhecemos bem, uma maneira de vida que estamos acostumados, sem grande surpresa. Tem a ver com a nossa rotina do dia a dia, o seu modo, e muitas vezes nos faz sentir seguros, pois nós sabemos o que fazer em cada situação. E semelhantemente, sair dessa zona de conforto seria enfrentar o desconhecido, sair da nossa rotina, fazer algo diferente daquilo que estamos acostumados. E de acordo aqui com o texto que lemos, o Senhor faz nascer uma planta que deu a Jonas a proteção necessária contra o calor, proporcionando-lhe um grande conforto. Aquilo era excelente. Ele está alegre, ele está feliz. Foi debaixo daquela planta, da bênção de Deus, que Jonas passou a noite, e deve ter sido uma noite bem agradável. E aí, como seria bom, né, irmão, se continuasse sempre assim?
dessa zona de conforto. Aí vem o verme e acaba tudo. Acaba com a nossa zona de conforto. O ser humano gosta de se sentir confortável, seguro. Faz parte da nossa natureza. O salmista no Salmo 30, ele diz assim: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Queridos, como Jonas, nós gostaríamos que as coisas ficassem sempre assim, a nossa zona de conforto. Mas é exatamente aí que mora o perigo. Sabe por quê? Porque o conforto e a segurança fazem com que tenhamos a tendência de ficarmos acomodados, sem nenhuma vontade de enfrentar novos desafios. E aí veio o verme. E no versículo 7 aqui do texto que lemos está dito que Deus enviou um verme que feriu a planta. E no versículo 8 é dito que o mesmo Deus mandou um vento calmoço, mormaço. E por fim, o sol com seu calor atingiu Jonas em cheio. E sem abrigo, e sem sombra, e sentindo calor ao extremo, diz aqui o texto. Com certeza essa foi uma mudança completamente inesperada na vida de Jonas. Tão inesperada que o profeta reagiu com extremas insensatez. Vejam, queridos, como ele reage. Olha o texto. Sabe, queridos, uma vez eu entrei numa casa, uma irmã muito querida, muito amada, irmãos. Mas sabe quando você entra numa casa e vê que o negócio não está bom? Um ambiente pesado. E aquele irmãozinho olha para mim e com lágrimas nos olhos diz: pastor, essa semana minha esposa foi diagnosticada com câncer. E a partir daí tudo mudou nessa casa. Sabe, irmãos, às vezes os vermes da vida chegam e a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E aquela irmã dentro de um hospital, dentro daquela UTI, eu entro lá, ela agarra com dificuldade na aba do meu paletó, olha para mim e diz assim: eu sei quem tenho crido. Às vezes a gente precisa sair da zona de conforto da vida, irmãos, para a gente descobrir em quem nós cremos, em quem nós confiamos. E talvez seja assim que nós nos sintamos, irmãos, quando por algum motivo somos tirados da nossa zona de conforto. Às vezes ficamos confusos, sem entender o que está acontecendo, totalmente desconfortável com essa nova realidade. Mas nós não podemos esquecer que o mesmo Deus de um tempo é o Deus do outro tempo. Ele é Deus. Deus nunca vai perder o controle. Assim como foi rebelde ao chamado inicial de Deus, Jonas também reage agora com rebeldia à ação de Deus. Aí o Senhor mais uma vez repreendeu o profeta, está aí no versículo 4. Talvez nós agiríamos melhor se nós seguíssemos o exemplo de um outro servo, Jó. Vocês conhecem a história. Como que ele está na sua zona de conforto. E aí vem os vermes da vida. E aí vem as situações difíceis da vida. E aí vem as perdas da vida. Interessante que Jó, ele nunca questiona o fato de Deus ter perdido o controle de tudo. Aliás, se Jó fosse membro de nossas igrejas hoje, alguém ia chegar para ele e dizer: Jó, o negócio está feio. Você precisa de um descarrego. Você precisa fazer alguma coisa. Mas esse homem entende que apesar de ter saído totalmente da sua zona de conforto, ele nunca perdeu de vista o Deus soberano a quem ele servia.
Por isso ele olha para o Pai, mesmo diante de todas as perdas, e diz: Deus quem tomou. O Deus que dá, também pode ser o Deus que toma. Louvado seja o nome do Senhor. Quanta diferença de Jonas, irmãos. Então o verme vede o nosso orgulho. O verme nos faz sair da nossa zona de conforto. E aí vem uma terceira e última lição, irmãos. Que os vermes da vida expõem o quão frágeis nós somos. Eu fico pensando, irmãos, nessa história. O homem que em apenas alguns dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele consegue percorrer toda aquela cidade, com uma mensagem que o povo se arrepende. Mas é um homem tão frágil. O verme não só fere o nosso orgulho, não só nos tira da zona de conforto, mas também expõe o quão frágeis nós somos. Porque algumas pessoas olham para o profeta Jonas e acham que ele foi patético em suas reações. Primeiro ele se mostra extremamente alegre por causa de uma planta, depois por causa de um desconforto, ele pede para si a morte. Como se sentir um pouco de calor fosse algo tão sério assim. E pode ser, irmãos, que de fato Jonas não tenha sido tanto quanto exagerado nas suas reações. Mas se nós formos bem sinceros, irmãos, será que nós somos diferentes dele? Será que nós conseguimos reagir positivamente a todas as situações que vêm sobre nós? Será que nós conseguimos? E vou falar uma coisa para você: por mais forte que você se sinta ou você se enxergue, vai chegar uma hora que esses momentos difíceis vai revelar para nós o quão frágeis nós somos. Porque nós somos humanos, irmãos. Nós também podemos passar de uma grande alegria para uma profunda tristeza. As circunstâncias, os acontecimentos, os momentos exercem esse grande impacto sobre nós, uns de um jeito, outro de outro. Querendo ou não, irmãos, gostando ou não, nós somos levados por esse vento de nossas emoções, somos impactados pelo que acontece em nosso redor. E aí, mais uma vez, eu me lembro do salmista no Salmo 30, versículo 7. Ele diz assim: Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, mas apenas voltaste o rosto e eu fiquei conturbado. Olha que experiência. Ou seja, todos nós temos a nossa montanha. E a nossa montanha só está firme quando Deus a sustenta, porque de fato é bem frágil se Deus virar o rosto, conforme aqui a experiência do salmista, abala a nossa montanha e nós ficamos perturbados. Ah, queridos, o verme revela a nossa fragilidade, o quanto nós somos frágeis. Se começamos a nos achar fortes, os tais, os super-homens da vida, quando o verme chega, a gente descobre o quão frágeis nós somos. Não foi isso que aconteceu na pandemia? Não foi? Quanta fragilidade, irmãos. Quantas perdas. Quantas fragilidades emocionais. Tem gente trancada dentro de casa até hoje. O quão frágeis nós somos. E aí, irmãos, diz o texto, se nós começamos a nos achar forte, é possível que Deus faça isso. E o verme fira a planta, e essa se seque, venha um mormaço e venha um calor. O verme vem para colocar tudo às claras, para que reconheçamos a nossa fragilidade. Tiago vai dizer assim: o que é a nossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante, logo dissipa.
Quando a nossa fragilidade está exposta, irmãos, nós precisamos nos lembrar de uma coisa. Preste atenção nisso. Quando você descobre o quão frágil você é, o quão humano você é, você vai poder dizer, como o Senhor falou para o apóstolo Paulo, quando ele descobre, através do seu espinho na carne, o quão frágil ele é. Então Deus me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas eu gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte, louvado seja Deus. Queridos, eu queria concluir olhando para essa história, esse texto sobre Jonas. A gente aprende muito, sabe, sobre a providência de Deus, o Deus que faz nascer a planta, mas também o Deus que faz vir o verme. E se Jonas também fosse membro da nossa igreja presbiteriana, ele iria dar um culto de ação de graças pela planta, e iria fazer uma sessão de descarrego por causa do verme. Porque a gente não consegue entender a soberania de Deus, porque Deus é um Deus que manda a planta, mas também é o Deus que manda o verme. Vejo que o verme vem para ferir o nosso orgulho, serve para nos lembrar que Deus nos abençoa por sua infinita graça, não por merecimento nosso. A gente sempre tem essa dificuldade de conciliar, irmãos, graça e mérito. A gente acha muitas vezes que nós somos merecedores. E muitos entram em parafuso, por quê? Porque não conseguiram entender sobre a graça. Quando o problema vem, ele acha que ele não é merecedor. Aí ele entra em crise. Porque ele acha que Deus somente é Deus quando manda a planta, que não vai jogar lá no nosso conforto. Então esse verme fere o nosso orgulho, e nós descobrimos, irmãos, que Deus nos abençoa por causa dele, da graça dele, da misericórdia dele, do amor dele por nós, amor dele que nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos. Como é que Deus nos ama tanto? Ou você consegue, ou você consegue entender por que por você e por mim, Ele sai da sua glória, se faz gente como a gente, para sofrer o que sofreu, passar o que passou. Será que você consegue entender isso? Nós não conseguimos entender, mas a gente dá graça. Mas quando a gente não consegue entender os vermes da vida, muita gente murmura, a gente reclama, a gente faz igual aquele povo lá no deserto, que dá ação de graças por um mar que se abriu, mas murmura quando falta água. Dá para entender esse negócio? Então entenda, que esse verme nos coloca em nosso devido lugar. Esse verme muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto, perturba a nossa rotina, ataca o nosso comodismo e nos faz agir, irmãos. E isso também é ação de Deus para o nosso bem. E esse verme expõe a nossa fragilidade. Algo tão pequeno consegue nos atingir com grande impacto. Isso nos faz lembrar quão fracos e dependentes da misericórdia de Deus nós precisamos ser. Somos frágeis, irmãos. E aí o texto vai dizer, eu queria encerrar com isso. O Senhor faz nascer a planta, o Senhor faz vir o verme. E nós devemos confiar na sabedoria do Senhor, que tudo faz com perfeição. Estejamos apegados ao Senhor, pois somente Ele pode nos dar graça em socorro
para a ocasião oportuna. Que ocasião é essa, irmãos? Que nós mais necessitamos da graça de Deus. Qual é a ocasião que nós mais necessitamos da graça? É quando os vermes da vida aparecem. Aí precisamos da graça. Então, diante da planta que Deus dá a você, seja grato. E diante dos vermes da vida, veja se Deus não quer tratar com seu orgulho. Veja se Deus, para a sua providência e sobrevivência, não quer te tirar da zona de conforto. Diante dos vermes da vida, veja o quão frágil você é. E nós somos, por tudo isso, o meu coração, o seu coração, o coração do pastor desta igreja, o nosso coração precisa ser totalmente dependentes da graça de Deus. Porque a graça, irmãos, não é somente do Deus que nos viu morto e nos deu vida, nos viu escravo e nos libertou. Nós também precisamos da graça de Deus para o nosso dia a dia. Para diante das plantas darmos graças e diante dos vermes podemos depender de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a liderança desta igreja. Deus abençoe a cada um dos queridos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando as plantas diferem sobre a tua cabeça, dê graças. Dê graça. Louve. Dê culto de gratidão. É tão comum isso no nosso meio. Mas diante dos problemas e dos vermes, deixa Deus tratar. E nunca se esqueça que o seu Deus, Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Ele sabe o que está fazendo na minha vida. E esse Deus, Ele nunca vai perder o controle. Louvado seja o nome dEle por isso. Deus te abençoe. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.